Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo, dando sequência ao nosso curso de PCP, a gente vai estudar sobre a implantação do MRP, tá? Vamos para o vídeo. O sistema MRP é um sistema computacional, né? Ele é um software essencialmente voltado para o planejamento e controle da produção e dos estoques, tá? Para que o sistema MRP seja implantado, é necessário que o sistema seja adaptado ao fluxo de produção da empresa. Para tal, tanto os gestores da produção quanto os operadores desses sistemas vão precisar ser treinados. Então é lógico que o MRP ele vai calcular as necessidades de materiais. Só que existem empresas que fabricam produtos que os componentes são, por exemplo, comprados em unidades. Agora tem componentes que são, por exemplo, fabricados em dimensões. Então, o que eu quero dizer é que cada empresa ela tem um produto diferente. Ela tem necessidades de produção diferentes. E essas necessidades precisam ser incorporadas ao MRP. Então o MRP ele vai ser adaptado, né? Ele vai ser modificado para atender às necessidades de produção dessa empresa. Então ele precisa ter inseridos dentro dele essa lista de materiais, esse fluxo de produção, esse roteiro de fabricação, essa estrutura do produto. Então tudo isso precisa ser, de alguma forma, introduzido nesse programa, para que aí sim, uma vez que ele conheça as necessidades de produtos acabados, ele possa gerar essas necessidades de materiais. Além disso, toda a direção da empresa, né, então além do comprometimento dos gestores, além do comprometimento dos operadores, existe também um comprometimento da direção da empresa, dos diretores, da diretoria. Para quê? Para que ocorram, né, eles consigam introduzir essas mudanças que vão ser necessárias diante dessa introdução de um novo sistema. Então, se a gente está introduzindo um novo sistema, ele funciona de maneira diferente daquele que existia anteriormente. A diretoria tem que se comprometer a realizar essas mudanças de maneira a providenciar, né, prover o treinamento necessário para os seus gestores, para os seus supervisores e para os seus operadores, para que o sistema seja utilizado de forma correta. O sistema MRP traz diversos benefícios à gestão da produção, como redução do custo de estoque, a gente já falou sobre isso, uma vez que a gente calcula a necessidade de materiais de maneira mais precisa, isso vai reduzir o estoque de segurança, consequentemente está reduzindo o estoque, né? E aí o custo com estoque vai ser menor. Então aqui, tendo em vista que o sistema só vai comprar os materiais que são necessários, na quantidade e no momento que são necessários, né? Aumento da eficiência na emissão de ordens e na programação da produção, já que só é produzida a quantidade necessária para aquele momento. Então a gente criou ordens de produção que vão atender aquela demanda de produtos acabados. Então, uma vez que a gente tem esse cálculo dessa necessidade, a gente sabe com precisão o que precisa ser produzido em cada momento, a quantidade de emissão de ordens vão ser menores. Então, a gente não vai produzir antecipadamente. Ou seja, a gente não vai ocupar um determinado recurso sem necessidade dele ter sido ocupado naquele momento. Porque ocupando aquele recurso, ele deixa de estar disponível. O que pode acarretar o quê? Um atraso em um outro pedido que era mais urgente, que precisava daquele recurso. Então isso a gente aumenta a eficiência, né, do nosso sistema. Redução do custo operacional e elevação da eficiência da fábrica. Então, como a gente reduz o tempo de ociosidade, a gente reduz esse tempo de espera, porque se a gente produz muito, um setor de trabalho produz muito, o setor de trabalho seguinte vai ficar com muito produto em estoque ali, né? Formando fila na sua entrada. E da mesma maneira, se a gente demora muito para produzir, o setor seguinte vai ficar ocioso. Qualquer um dos casos, a gente está diminuindo a eficiência do sistema. Então, à medida que a gente conhece o tempo que a gente leva para disponibilizar aquele material e o momento em que ele é necessário, a gente consegue fazer essa programação para entregar os produtos no momento e na quantidade certa. E isso, naturalmente, vai aumentar a eficiência na movimentação desses materiais. Que vai ser, quando ele está disponível, esse setor também está disponível para fazer
trabalhar sobre esse material. E aí, quando esse setor termina, ele disponibiliza para o próximo setor, que também vai estar disponível, e aí você tem um fluxo muito mais eficiente de materiais. Esses benefícios são resultantes da filosofia do sistema MRP, que dita que cada matéria-prima, peça, montagem necessária à produção devem chegar simultaneamente. Ou seja, lembrando lá do exemplo lá do bolo, a gente tinham 3 componentes ali, né, para a fabricação do bolo. Esses 3, o ideal é que eles cheguem ao mesmo tempo. E no momento em que o recurso que é usado para a fabricação do bolo esteja disponível para fabricar esse novo lote de bolos. Então esse que é o princípio do MRP. Essa programação do MRP serve para garantir que todos os componentes cheguem na quantidade e no momento certo para produzir esses itens finais. Aqui a gente tem então os elementos que fazem parte desse sistema MRP. Aqui então está um resumo do que a gente falou. A gente tem lá o MPS, que é o nosso programa mestre de produção, que vai calcular, né, ele calcula as necessidades de fabricação, né, de produção dos nossos itens, nossos produtos acabados, baseados na previsão de demanda, né, previsão de vendas, e os pedidos firmes, que são os pedidos em carteira. Então, tendo essas 2 informações, a gente gera as necessidades de produtos acabados, e essas necessidades de produtos acabados são enviadas lá para o MRP, que vai então calcular as necessidades de materiais. A partir de que informações? A partir da lista de materiais que diz para a gente, aqui lista de materiais, a gente está considerando que ela diz para a gente quantos componentes para cada produto, quanto tempo que leva para comprar, montar, fabricar, qual é a sequência, né, o roteiro de fabricação desses componentes. Então, tendo essa informação, a gente consegue calcular as necessidades de materiais. E o registro de estoque é para a gente descontar. O que a gente já tem de estoque, a gente subtrai dessas necessidades. E com isso, a gente gera o plano de materiais, que mostra para a gente as quantidades necessárias de cada um desses materiais, que fazem parte do produto. E, né, além dessas necessidades materiais, a gente emite as ordens de compra para os itens que são comprados e as ordens de produção, ordens de trabalho, para os itens que são fabricados e montados, né? Então essas são as saídas do MRP. É o plano de materiais e as ordens de compra e produção. Então, a partir da figura, pode-se notar que os principais dados de entrada do sistema MRP são os pedidos de clientes e a previsão de venda, ambas discriminadas pelo programa mestre da produção. Então, o programa mestre da produção filtra isso, transforma isso numa necessidade de produtos que é enviada para o MRP. Então, o MPS, né, ele detalha quantos itens finais devem ser produzidos em cada período, né? Por exemplo, em cada dia ou em cada semana. Quando a gente estudou MPS, a gente usou períodos semanais, né? A partir daí, o MRP pode emitir ordens de compra e de trabalho, além de definir os planos de materiais, baseando-se no MPS, na lista de materiais e nos materiais que a gente tem em estoque, que são os registros de estoque. Do ponto de vista de software, o algoritmo de um sistema MRP funciona da seguinte forma. Um produto final, que está lá no MPS, ele explode. Então existe esse termo, explosão de materiais. Que é o quê? A explosão de materiais é o cálculo das necessidades de cada um desses materiais. Então é uma explosão, é o produto final, ele explodiu nos seus componentes, que é o quê? A multiplicação desses produtos finais pela quantidade para cada produto final, né, de componentes. Isso a gente chama de explosão de materiais. Dessa forma é possível determinar todos os itens de demanda dependente que são utilizados para a produção desse produto, que vai estar lá no plano de materiais. A explosão do material é uma expressão utilizada que significa definir a lista de materiais, ou o plano de materiais que compõe o produto final de cima para baixo, né? Então a gente começa do produto final e vai explodindo ele até o seu último componente, né? Aquele componente de nível mais baixo. A partir dessa explosão de materiais, né, dessa lista de materiais, desse plano de materiais, a gente define a necessidade bruta de materiais para a fabricação de um determinado produto. Então imagina que a gente precisa, como a gente falou lá daquele primeiro exemplo, são 100 produtos acabados, a gente precisa de 4 itens C
para cada produto acabado. Então a gente precisa de 400 itens C. Explodimos, ó, fizemos a explosão das necessidades de item C. Imagina que o item C, ele também, para sua produção, ele precise de um item H. Para cada item C, a gente precisa de 5 itens H. Opa, então a gente vai precisar de quantos itens H? São 400 itens C vezes 5, isso vai dar 2.000 itens H. Então aqui fizemos uma nova explosão, que gerou uma necessidade de 2.000 itens H. Tudo isso está no plano de materiais. Mas isso é para a gente ver que a gente vai explodindo até o último item. E isso vai gerando, né, tempos em tempos, a necessidade de materiais de cada um deles. O interessante é que a necessidade bruta era de 400 itens C. Para atender essas necessidades brutas de 400 itens C, a gente precisa de 2.000 itens H. Da mesma maneira, para atender a necessidade bruta de 100 produtos acabados, a gente precisou de 400 unidades de item C. Então, isso nesse exemplo hipotético que a gente criou, só para a gente entender essa explosão de materiais. Então, a partir da explosão do material, pode-se definir a necessidade bruta de cada material para a fabricação de um determinado produto. Conhecendo a quantidade disponível em estoque, então a gente está lá, a gente falou que são 2.000, né? 2.000 de itens H para essa fabricação das 400 unidades de item C. Sim, mas quanto que a gente já tem estoque de item H? Ah, já temos 1.000. Ah, então não são 4.000, a gente precisa comprar 3.000. Então a gente precisa conhecer também a quantidade que a gente tem disponível em estoque, que vai ser subtraído desse valor, para obter a quantidade líquida de cada material. Então esses 3.000 é a quantidade líquida, que é necessária, né, que somada ao que a gente já tem em estoque, vai dar, né, a quantidade bruta que a gente precisa atender. Além da lista de materiais, a gente tem a estrutura do produto, que é a árvore do produto, que, como a gente já falou, né, ela mostra essa hierarquia, né, da relação do produto acabado com os seus componentes. Então, ela define de forma hierárquica os itens, componentes, subcomponentes, matérias-primas, que são necessários para a fabricação do produto final. Aqui a gente tem como exemplo a estrutura, né, da árvore do produto do triciclo, tá? Então a gente tem aqui, ó, para fabricar um triciclo, a gente precisa, repara que o triciclo é um item de nível 0, tá lá no topo. A gente precisa, ó, os componentes de nível 1, um conjunto frontal, um quadro e um conjunto traseiro. Seguindo, ó, o conjunto frontal, ele tem itens que fazem parte da sua composição, que estão lá no nível 2, que são uma roda, um kit de acionamento do freio e um sistema de direção. Então, para cada conjunto frontal, a gente precisa de uma unidade de cada um desses itens. E observa que o kit de acionamento do freio, ele tem também, ó, uma demanda, ó, ele precisa desses itens aqui que são comprados, que é o manete e o cabo de aço, que são, por causa disso, itens de nível C, de nível 3. Itens de nível 3. E aqui por esse lado, a gente vê que o conjunto traseiro precisa de 2 unidades, né, da roda e uma unidade de sistema de frenagem. São itens de nível 2. Aqui, o que a gente tem que observar, né, usando já o jargão do MRP, é essa relação de pais e filhos. Então, existem itens que nós chamamos de itens pais e itens que nós chamamos de itens filhos. Observa que o triciclo ele é um item pai. De quem? Do conjunto frontal, do quadro e do conjunto traseiro. E o conjunto frontal? O conjunto frontal ele é um item filho do triciclo. E, ao mesmo tempo, ele é o item pai da roda, do kit de acionamento do freio e do sistema de direção. E aí, com isso, a gente pode ver qualquer exemplo. O quadro ele é apenas o item filho do triciclo. Ele não é um item pai porque ele não está ligado a nenhum, né? Ele não depende de nenhum outro componente. A roda a mesma coisa, sistema de frenagem a mesma coisa, o manete, cabo de aço. Sistema de direção, roda, todos eles são apenas itens filhos. Agora o conjunto frontal, kit de acionamento do freio, conjunto traseiro, eles são itens filhos e ao mesmo tempo também são itens pais. Aqui o kit de acionamento do freio, ele é filho do conjunto frontal e ao mesmo tempo ele é pai do manete e do cabo de aço. Uma outra observação que a gente tem que fazer, ó, que a roda ela aparece tanto aqui quanto aqui. Ou seja, quantas rodas são necessárias para fabricar o triciclo? São necessárias 2 mais 1,
3 rodas, tá? Então isso também pode acontecer. A gente pode ter o mesmo componente e ele é necessário em quantidades e em momentos diferentes para diferentes itens pais. Então a quantidade e os momentos, como os itens pais são diferentes, essas quantidades e momentos também podem ser diferentes, tá? Então o conceito muito utilizado nesse linguajar, né, do MRP é, né, para definir essa hierarquia do produto, é o conceito de itens pais e filhos, isso a gente já explicou, né? O item pai é aquele que possui pelo menos um item que compõe a sua montagem, enquanto o item filho é um item que participa de alguma montagem. Então a gente viu que a roda, sistema de frenagem são exemplos de itens filhos do conjunto traseiro, que é o item pai. Repare que os itens que são apenas filhos serão necessariamente itens comprados. Então pode ser uma matéria-prima, pode ser um componente que foi comprado, tá? Enquanto os demais itens, por serem itens pais, eles são produzidos. Então eles podem ser tanto fabricados quanto montados. Importante notar também que o item pode ser pai e filho ao mesmo tempo. É o kit de acionamento de freio, que é pai do manete do cabo de aço, mas é filho do conjunto frontal. A partir dessa ideia, é possível definir a ordem que esses itens devem estar disponíveis para o sistema de produção, de forma a otimizar o tempo de fabricação do triciclo e de cada um dos seus componentes. Então aqui, ó, vamos olhar para cá. Para a fabricação do triciclo, a gente precisa desses 3 componentes disponíveis. Supondo que a gente leve, que o nosso cliente queira esse triciclo para a semana 10. E a gente leve uma semana para montar o triciclo, dado que a gente tenha esses 3 componentes. Bem, isso significa que esses 3 componentes vão precisar estar disponíveis na semana 9. Supondo que o conjunto frontal leve 2 semanas para ser produzido. Então a roda, o kit de acionamento de freio e o sistema de direção, para que o conjunto frontal esteja disponível na semana 9, ele leva 2 semanas para ser produzido. Então esses 3 itens vão ter que estar disponíveis na semana 7. O que a gente está fazendo aqui, ó? É um escalonamento do tempo para trás. Do item de tempo mais distante, né? Que é quando o triciclo precisa estar pronto, e a gente está voltando no tempo e definindo quando que cada um desses componentes precisa estar disponível, para que o triciclo esteja pronto na semana 10. Então é isso que a gente vai fazer no MRP. A gente vai considerar esse lead time, esse tempo, é o que a gente chama de lead time. Considerando esse tempo, a gente consegue saber quando cada um deles precisa estar disponível. E aí, como a gente falou, o conjunto frontal só vai ser usado na semana 9. O quadro também na semana 9, o conjunto traseiro na semana 9. Então não faz sentido, por exemplo, a gente comprar esse quadro na semana 6. Se ele só vai ser usado na semana 9, a gente não tem porquê, nessa lógica do MRP, ter ele disponível anteriormente, porque isso vai gerar um custo de estoque que não agrega valor ao produto, uma vez que esse quadro só vai ser utilizado na montagem do triciclo na semana 9, tá? Então essa que é a lógica do MRP. Ele vai mostrar pra gente quando cada um deles tem que estar disponível, tá? E aí, né, ó, por exemplo, para a montagem do conjunto frontal não é necessário que as rodas estejam disponíveis rapidamente se o kit de acionamento de freio ainda não foi fabricado. Então esse aqui é mais um exemplo que a gente está falando aqui da não necessidade de antecipação. Para definir os tempos em que cada item é necessário, é utilizado o conceito de escalonamento do tempo. A gente faz uma programação para trás, o qual é construído a partir do intervalo de tempo de chegada dos itens filhos, que é o lead time de compra, né, dos fornecedores, e do intervalo de tempo para fabricação ou montagem, que é o lead time de produção, lead time de fabricação ou montagem dos itens pais que são produzidos internamente. Dessa forma, com o escalonamento do tempo, a gente consegue calcular o tempo necessário para produzir um triciclo e também o tempo que a gente precisa estar disponível de cada um desses componentes. Para entender a importância do escalonamento, considere o seguinte exemplo. Então aqui a gente vai ter um exemplo parecido do que a gente já tinha dado, né? Suponha que o lead time de fabricação do triciclo completo, então a gente leva 5 semanas para fabricar o triciclo completo. Então vamos lá voltar no exemplo do triciclo. Vamos supor então, para dar 5 semanas, que a gente leve uma semana aqui, 2 semanas aqui e 2 semanas aqui. Então a gente leva uma semana para fabricar o triciclo,
lá do nível 1 para o nível 0. A gente leva 2 semanas para fabricar o conjunto frontal, ou seja, a gente tendo esses 3 componentes, a gente leva 2 semanas para fabricar o conjunto frontal. E supondo que tendo esses 2 componentes, a gente leva 2 semanas para fabricar o kit de acionamento do freio. Aí somando, 1 semana mais 2 mais 2, dá as 5 semanas, tá? Então a gente leva 5 semanas e que a montagem do nível 1 para o nível 0, né, a montagem do conjunto frontal com quadro, conjunto traseiro, para a fabricação do triciclo dure 1 semana, que foi o que a gente falou. E imagina que o cliente ele queira o triciclo para daqui a 1 semana. Ora, se o cliente ele fez o pedido do triciclo para daqui a 1 semana, a gente não tem como começar a fabricar o triciclo agora, né? A partir do momento em que esse cliente fez o pedido, porque a gente leva 5 semanas, né? E detalhe é que a gente não considerou nisso que eu falei, que também é uma consideração importante, o tempo que o fornecedor leva para entregar os itens filhos, tá? Mas aí somando tudo, vamos supor que deu 5 semanas. Então inclui também nessa soma o tempo que o fornecedor leva para entregar o produto. Então somando isso tudo leva 5 semanas. Então a gente não pode começar do zero, ou seja, começar agora a fazer o pedido dos componentes para quando chegar a começar a fabricar, uma vez que isso levaria 5 semanas e o cliente quer o triciclo para daqui a 1 semana. Então o tempo de fabricação é muito maior do que o tempo requerido pelo cliente. Nesse caso, né, para atender essa demanda, ou a gente já precisa ter o triciclo em estoque, e aí a gente atende ele imediatamente, porque a gente já tem o triciclo, ou então, pelo menos, a gente vai precisar dos componentes de nível 1, uma vez que a gente leva 1 semana para fazer essa montagem do nível 1 para o nível 0, tá? Então, a gente conseguiria, nesse caso, atender à demanda do cliente. Em outras palavras, o que o MRP vai fazer? Ele vai utilizar esse conceito de escalonamento no tempo. É uma programação para trás. Partindo da data de demanda futura, que é a data que o cliente quer, e a gente vem voltando até o ponto atual, de modo a atender essa demanda, ou seja, de maneira que a gente tenha o produto final pronto na data que foi combinada com o cliente. De forma geral, o sistema MRP determina as ações de produção e compra necessárias em cada semana. É aí que estão o nosso cálculo das ordens de compra, das ordens de produção em cada período, levando em consideração esses tempos, esses lead times. Além disso, a gente considera também a quantidade que a gente já tem em estoque e as necessidades a gente calcula a partir da estrutura do produto e da lista de materiais. E com isso a gente faz o escalonamento do tempo para definir as datas e as quantidades que cada componente precisa estar disponível para que o produto final esteja pronto na data prometida. Considerando os elementos da MRP, as ações de compra e produção são as ordens de compra e as ordens de trabalho, ou ordens de produção, ordem de fabricação, ordem de montagem, e também nos planos de materiais, que definem essas necessidades de materiais. Enquanto que as datas e as quantidades, né, que esses produtos finais devem estar prontos foram definidas em uma das entradas do MRP, que é o MPS. Então, lá no planejamento mestre de produção, a gente definiu essas necessidades brutas de produtos acabados, que vão ser, então, explodidas no MRP nas necessidades de cada um desses componentes. Então, o sistema MRP consiste em um processo sistemático, ele é um sistema, para calcular a quantidade, né, o quanto e o quando, que é o momento certo para atender essa demanda. Nesse ponto, deve-se entender como o MRP explode esse material, né? Explode o material de cima para baixo, ou seja, do nível 0 até o último nível, do produto final até o item de último nível. E aqui ilustra esse sistema MRP. O programa mestre de produção, a gente viu que o programa mestre da produção, ele calculou, né, pela previsão de demanda e pedidos em carteira, observando aquilo que a gente já tem em estoque, ele calculou as necessidades brutas, né, desses produtos acabados. Essas necessidades brutas vão gerar, né, por meio da lista de materiais, a explosão de materiais, né, que a gente vai obter, então, as necessidades de cada um desses materiais de nível 1, né, multiplicando, né, a quantidade, quantos
quanto que a gente precisa por produto, multiplica isso pelas quantidades brutas, né, as necessidades brutas desse produto acabado, a gente vai obter as necessidades de cada um desses componentes. Ora, subtrai isso do que a gente tem em estoque e a gente vai ter, então, as necessidades brutas de cada um desses componentes de nível 1. Os componentes de nível 1, por sua vez, vão, então, né, por meio dessas ordens de compra ou ordens de trabalho, para os itens que são comprados e os itens que são fabricados, né, lá para o nível 2, gerando, então, as necessidades brutas dos itens de nível 2, que vão ser obtidas pela lista de materiais, quando a gente multiplicar pela quantidade de cada um desses componentes, e aí desconta do estoque, a gente vai gerar, então, as ordens de trabalho e de compra dos itens de nível 2, que vai lá para o nível 3 e assim por diante. Então, a gente vai repetindo essa lógica de cálculo das necessidades brutas, desconta o estoque, gera as ordens de trabalho. Cálculo das necessidades brutas, desconta o estoque, gera as ordens de trabalho. E é lógico que isso também vai no sentido para cima também. Por quê? À medida que as ordens forem concluídas, esses estoques vão sendo atualizados, né? Então, no momento que a gente terminou de fabricar, né, ou de comprar um determinado item, a gente passa a ter um novo valor de estoque. E à medida que esses produtos acabados, né, esses componentes vão sendo usados, o estoque vai sendo reduzido, né? E à medida que esses produtos acabados vão chegando, né, esses componentes vão sendo produzidos e comprados, esse estoque vai sendo também preenchido. Então a gente produz, o estoque aumenta, a gente usa, o estoque diminui. Descendo, o estoque está diminuindo, né? E à medida que essas ordens vão sendo concluídas, os estoques vão aumentando. A gente fica sempre usando essa lógica para conseguir atender a demanda, né? Cumprir os prazos e as quantidades de produtos acabados, tá? Por isso que a gente já falou, o MRP ele é uma lógica voltada ao estoque. Então o sistema, aqui, ó, de maneira bem resumida, o sistema MRP recebe as informações do MPS sobre a quantidade de cada produto final e ele explode o MPS baseando-se na lista de materiais. No nível 0, o MRP verifica a quantidade de produtos finais que estão disponíveis em estoque, subtrai esse valor da quantidade de produtos finais requeridos no MPS. A partir dessa diferença, que é uma necessidade líquida, a gente gera uma ordem de trabalho de itens de nível 0. Essa ordem de trabalho ela vai ser, né, do necessidade líquida emitida por essa ordem de trabalho, dos itens que vão ser produzidos, né, fabricados ou montados, é explodida nos materiais de nível 1. Então a gente vai multiplicar esse valor pelas quantidades de componentes, né, resultando na quantidade bruta de material de nível 1. Essa necessidade bruta, que é a necessidade bruta para atender a demanda de nível 0. Dessa quantidade bruta, a gente subtrai os estoques dos itens de nível 1, gerando a necessidade líquida de cada item. São geradas, então, as ordens de compra e de fabricação desses itens, desses itens de nível 1, e a gente vai repetindo isso até, né, a gente vai explodindo esses itens até chegar no último item, lá do último nível, tá? Além dessa necessidade de materiais, o MRP também define quando esses componentes, desde o nível 1 até o último nível, devem estar disponíveis. Porque os itens de nível 0, quem diz quando tem que estar disponível é o MPS, né? O MRP ele vai dizer a disponibilidade dos itens de nível 1 até o último nível. Como dito anteriormente, o MRP ele vai usar essa programação para trás, considerando esses lead times de cada componente de cada nível, tanto lead time de compra quanto lead time de fabricação, para programar os momentos em que a gente deve emitir essas ordens de compra e essas ordens de fabricação. Como a gente falou, se a gente precisa de um componente no dia 8 e o nosso fornecedor leva 4 dias, então a gente tem que fazer o pedido de compra no dia 4, né? Para que esse componente chegue no dia 8. E aí, com isso, atender a demanda, produzir a quantidade certa no momento certo, né, de produtos finais. Tá bom? Então fechamos esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai estudar um exemplo prático de aplicação do MRP. Ou seja, a gente vai aprender na prática como que funciona essa dinâmica do MRP. Tá bom? Valeu!